Ó, e agora, quem poderá nos defender? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia! Não criamos pânico, meus movimentos são friamente calculados. Eu prometi! Estamos aqui agora, você gosta, né? Com um episódio especial. Fizemos um especial de Chaves e agora ele merece o vermelhinho, o polegar vermelho, um episódio especial de Chapolin Colorado. Euri está novamente aqui comigo. Estou aqui, salve, galera. É sempre um prazer falar do universo de Roberto Gomes Bolanhos. Ih, Wagner, de novo. Não tá funcionando, velho. O original ele vai... Só pra avisar, a galera da sonoplastia vai adorar essas bateções que vocês estão dando de martelo, vai ficar maravilhoso, só pra vocês saberem. Meu Deus, é isso, estamos aqui de volta, graças ao bom Deus. E como prometido, hoje eu trouxe um cara aqui que, além de ser muito meu amigo, também é muito fã do Chapolin. Conhece todos os episódios. Renato Russo. Todos os dias. Jefferson Olegário, nosso querido Jovem. Muito obrigado pela presença. Não, fala de novo, que a gente tava gritando o nome dele. Perdão. Fala. Jefferson Olegário, nosso querido Jop. Muito obrigado pela presença. Valeu, Vitor, eu que agradeço, cara, um grande prazer estar aqui no CryptoCast, canal Kryptonita, falando de Chapolin. Eu que tô aqui representando, né, a multidão de meia dúzia de pessoas que preferem o Chapolin ao Chaves. E por que que... Agora, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Por que que você... Porque tem gente que, sim, que prefere o Chapolin do que o Chaves. Por que que você acha que o Chapolin é melhor que o Chaves? Cara, eu acho que tem algumas coisas aí, né? Primeiro, acho que tem um lance que o Chapolin, ele tinha muitos episódios que tinha um ar de mistério, um ar de terror. E a gente, quando era criança, a gente não assistia tanta coisa, assim, com essa temática, né? De terror. E, nossa, cara, essa temática de vilão, assim, eu gostava muito disso, muito disso. E tinha também o lance de ter aqueles episódios com uma aventura certinha, né? Acho que o Chaves era muito da vida ali, do cotidiano, né? O que acontecia ali num dia, no outro. O Chapolin não, o Chapolin era uma aventura, né? E acho que eu gostava muito disso, assim. E os temas, né? Tinha muito tema. Tinha o tema do Egito, da múmia, tinha o tema no Japão. Uachachá! Em grande consideração ao honorável Chapolin Colorado, meu honorável pai decidiu perdoar a dívida de honorável medidor de luz. Acho que era essa mistura, assim, de fatores que fazia eu gostar muito de Chapolin. Sim. Cara, só te cortando, eu estive aqui no outro, até comentei sobre, eu devo estar no meio dessa meia dúzia aí, mas você falou o que eu ia falar. Cara, Chaves, obviamente, top, mas as aventuras, e assim, tudo que vinha do Chapolin... Cara, Super-Homem é foda, mas é que Chapolin, desculpa. Então, Legal você ter citado o Super-Homem, né, que é o carro-chefe do canal. O Chapolin, ele foi criado pelo Bolanhos pra desconstruir o super-herói, né? Aquele super-herói forte, impotente, Perfeitos, né? perfeito e tal. E o Chapolin é aquele cara covarde. Até ele fala em alguns episódios, minha antena. Isso. Medroso pra Agora caramba, né? Calma, as minhas anteninhas de vinil é pra detectar a presença do inimigo. Então, o Chapolin, ele é covarde. Muitas vezes ele fala, mulheres e Chapolin primeiro! Quando ele tá fugindo. Ei, o que você disse sobre o abominável Homem das Neves? Falei com você? Eu estou falando? E uma curiosidade, sabia que o nome dele é Chapolin Colorado Lane? Não. O nome completo dele? Por quê? Tem Pois explicação? tem, cara, tem uma explicação, ele explica lá no final já, na regravação, depois a gente entra nesse tema, mas que ele fala que ele é filho do Pantaleão Colorado Hiroto, que é primo segundo do Juan alguma coisa, e sobrinho neto do Chuchu Hiroto, Que da hora. e filho da Luísa Lane. Ah, E aí Pra foi o zoar nome, com Lois Chapolin, Lane, né? Colorado e Lane. Que da hora. interessante, porque não é mostrado muita coisa da origem dele. realmente, difícil. Ele simplesmente precisam de alguma coisa e ele surge lá, né, do nada, né? E quando o Chapolin todo vermelhinho assim, né, que ele é
ele é baseado num bichinho chamado, num gafanhoto, né, do México, um inseto lá famoso, e o Bolanos não ia pôr vermelho a roupa dele, ia ser verde, só que não tinha verde lá no dia. Aí tinha azul, só que não podia azul por causa do chroma key. Ah, eu vi isso Não daí. tinha, aí preto representava luto, branco não ia dar certo por causa da luz do estúdio. Aí que ficou o vermelho, que foi a cor icônica do uniforme, né, do Chapolin. Cara, E e foi as aí mudanças, né? que surgiu o nome. Pô, legal. Porque era pra ser Chapolin Justiceiro. Ah, E aí, por conta da cor vermelha, do uniforme vermelho, virou Chapolin Colorado. Chapolin Pô, colorado. que legal. Que legal. Muito E a legal. mudança, né, dos uniformes também foi muito legal com o passar do tempo. Ah, mas mudou pouco. Pouco, muito pouco. Muito Mas você pouco. vê pouco. a primeira, A o primeiro primeira, uniforme, é. que era na sketch do Chespirito, ainda era muito estranho o uniforme. É. Era tipo mais uma touca, era mais ou menos igual eu tô aqui. Era estranho, Tinha né? os alfinetes prendendo, tinha aquelas asas aqui no ombro ainda. É Não sei verdade. se você lembra. Nossa, velho, é verdade. Sim, sim. E o Chapolin, ele é legal os instrumentos dele, que ele tem as anteninhas de vinil, tem a marreta biônica. A buzina A buzina paralisadora. paralisadora. Meu Deus do céu. Buzina ou corneta para Corneta, corneta os para- dois. No contaban con mi astucia. Pílula de nanicolina, né? Meu, assim, surreal. E a tinta que ficava dentro, lembra? É, a que tinta. deixava A invisível. tinta que deixava Cara, invisível. Maravilhoso. tem aquele podcast da galera que fica zoando, também esqueci o nome dos caras, e eles falam como que seriam os super-heróis, né, com os poderes do Chapolin. Aí acho que a galera tá no Vingadores, aí o Thanos ia atacar, buzina paralisadora, aí o Thanos para, né? É muito Acabou, bom, velho. Assim, Não tem o que surreal. fazer, né? É. Arrancado a minha cabeça. No contaban con mi astucia. Mas uma coisa que a gente tava falando em off também é a questão da dublagem, né? Até porque no Chaves a gente também falou dessa questão. Porque assim, o Gastaldi, que era o dublador do Chaves e também, consequentemente do Chapolin. Pra quem não sabe, o Chapolin e o Chaves eram interpretados pelo mesmo ator. Nossa, Ainda bem que você cara. falou, né? Isso é importante. Cara, é importante saber. Aí o dublador, ele era, o Marcelo Gastaldi, ele também era o diretor de dublagem. Então ele também era o que roteirizava as falas e as traduções. Então isso é muito importante também, né? Pelo sucesso dos dois no Brasil. Mas assim, por exemplo, tem algumas coisas da tradução que era engraçada, porque em alguns episódios falava pílula de nanicolina e alguns episódios falava pílulas encolhedoras. É verdade. E aí tinha uns também que falava quem poderá nos defender e quem poderá nos ajudar. É verdade também. E às vezes o pessoal só ficava chamando ele de polegar vermelho, não chamava ele de Chapolin. Chapolin. Né? Então o engraçado da dublagem era isso também, que tinha alguns momentos que, em alguns episódios era completamente diferente o jeito do tratamento, né? Mudava muito, cara. E faz toda a diferença a dublagem, cara. Faz. Com o passar dos anos, assim, né? Porque essa época, que foi ali nos anos 70, né? Começou em 73, né? Primeira temporada. E foi até 79, né? Nessa fase clássica que todo mundo adora e conhece, né? Sim. E faz toda a diferença, cara. Depois, quando muda ali nos anos 80 e comecinho dos 90, você percebe que não é a mesma coisa. É cara. diferente. E uma coisa que eu tava vendo, que eu até citei aqui também no episódio do Chaves, tô falando dessa questão do Chaves, porque a gente deixou algumas pontas soltas, né? Na Vila do Chaves, que é aquele canal que eu falei aqui, é um canal que destrincha muito a história, né, do Chaves e também muita coisa do Chapolin, e ele tava explicando isso, que teve uma época, que nem quando era o Gastaldi, que era o diretor de dublagem, eles tinham toda uma preocupação em fazer uma linguagem infantil também. Tinha as piadas? Tinha, mas tinha muito preocupação com palavrão, com coisa de duplo sentido. Você pode ver que nas dublagens do Chaves e Chapolin tem bem pouca coisa de duplo sentido nos episódios. Aí depois, quando veio aquela nova dublagem com o Clube do Chaves, que também tem Chapolin lá no meio,
aí já era um outro dublador e era um diretor de dublagem mais humorista, assim, aquela coisa puxada mais pro lado do humor. Então, tem muita coisa, inclusive, nesse Vila do Chaves tem um episódio que eles só falam disso. Tipo assim, da diferença dos diálogos desse Chapolin antigo pro Chapolin novo, entre aspas, novo, 90 e poucos, né? Então, a dublagem tinha muita coisa de duplo sentido, chega até palavrão. Então, até isso também que você falou, talvez não cativou tanto essa segunda, exatamente por isso, porque não era o mesmo dublador, porque a lógica da dublagem já era outra, era uma pegada mais apelativinha, assim, pra coisa de gracejos. Perdeu a essência, né? Entendeu? Perdeu Então, a essência. Um pouco. Será que uns 400 pau dá pra isso? Que engraçado ele. Desculpem, mas é que nesse momento eu só tenho R$402,40 e eu ainda vou ter que descontar disso a minha passagem de ônibus para eu poder voltar para casa. E também teve uma diferença aí que foi assim. O Chapolin, né? É engraçado isso, porque muita gente tem como Chaves, né? O principal, que depois se tornou, né? Mas o Chapolin ele foi o primeiro a ser criado. Foi antes. O Bolanhos, né? Ele tinha um programa que era Mesa Quadrada, se eu não me engano o nome. Sim. E depois virou um programa de sketches. E o Chapolin foi o primeiro ali a ter sketches, né? E aí ele ficou 2 anos ali, mais ou menos, em sketches, até ele ter a temporada lá em 73 mesmo. Que virou uma temporada. Acho que Chaves também foi no mesmo ano, né? Foi 73, se eu não me engano. E aí começou a mesmo ter os episódios certinho. A gente, quando era pequeno, a gente assistia, não sabia de nada, né? Até porque o SBT passava tudo misturado. Não tinha uma não tinha lógica. temporada. Era tudo jogado um com o outro. Hoje em dia a gente já sabe um pouquinho melhor, né? O que era de cada temporada. E aí você percebe a diferença e a transição das coisas, né? Que no começo, ali em 73 ainda, você via que era Chiquinha. Eu costumo falar o nome do Chaves. Sim, todo mundo. É a Chiquinha que fazia o papel das mocinhas. Era. Então você via a Chiquinha participando bastante no começo. Depois a Chiquinha, ela engravidou, né? Ela teve a gestação e ela teve que sair. Aí veio a Dona Florinda e assumiu. Que ela tava começando ainda. Só ela fazia as mocinhas depois, né? É verdade. E aí foi uma época de ouro, porque a Dona Florinda, ela atuava muito bem. E ela era linda, né, velho? Era linda. A gente tava acostumado de ver ela feiona lá como Dona Florinda. Exato. Cara, quando ela vinha no Chaves daqueles... Mano, muito linda. bonito. E todos os personagens encaixavam muito bem pra ela, né, cara? Ela, como você falou, ela era uma atriz muito boa. Seu Maduro, como os vilões. Cara, E foi nessa época, surreal foi de bom. na época da Dona Florinda que a gente conhece mais os episódios. Os da Chiquinha a gente conhece pouco, a Chiquinha participou pouco. Eu conheço mais que a Chiquinha é o menininho que joga os brinquedos pra fora. E o que Que você é mais falou... na frente, que é em 78, se eu não me engano, esse episódio, que foi quando ela voltou. Esse Chaves, um tonto, foi sem querer querendo. Programa tão feio como aquele. E é esse, seu Madruga também. Nem E o que você falou doido. agora, que ali eles conseguiam atuar mais, né? Sim. Isso que é o legal. Porque realmente a gente tava só acostumado ali com eles, mas, Eles cara... conseguiam atuar mais. É isso que eu ia falar, Isso é cara. verdade. Aí você via realmente, assim, a magnitude dos atores. Porque Você falava, cada- cara... Sim. Eles tinham que fazer E a personagens mano, diferentes. E a produção dos caras era zero. A vez que quebrava o caminhão, que eles tinham que passar da fronteira. Os negócios de isopor, né? As coisas de isopor, muito canalha, né? Os aerolitos, cara, que às vezes quebrava a cadeira. Mano, e você vê cano isoporzão podre, Muito velho. canalha. Cara, isso era uma produção de, mano, quanto você tem R$20? Então vamos fazer. Cara, surreal. Cara, eu tinha medo do Alma Negra. Nossa, Eu tinha, porque era você um dos falou, meus favoritos. tinha alguns episódios que eu tinha medo mesmo. Aquele do Abomineve. Homem das Naves. Cara, dava medo, porque eles ficavam naquela casinha, era uma puta casinha, assim, tipo, frio. E eu tinha medo quando eu era molequinho. Eu vi esses episódios com medo, cara. Eu também, eu tinha medo. Que é aquela aura, né, de mistério. Que você falou de Mas eu vilão, também tinha medo legal, do cara. Abominável, mas é um dos meus episódios favoritos, cara. E o bebê jupiteriano, eu tinha medo. Meu Então, Deus do céu, O bebê, que era gigante, o bebê cara. jupiteriano, eu odeio esse episódio. Mas eu tinha medo dele também. Eu também não tinha, gostava, mas eu me odeio irritava. Eu vou falar que muita gente não gosta. Ele vai te matar! Bonitinho, bonitinho. Mas o episódio do gato, do demônio lá do Satanás, é do Chaves, né? É do Chaves, é quando do eles Chapolin. entram na... Não, do Satanás? Não, calma. Do É que tem Satanás? dois. Não, É que tem Satanás do é o diabo, cachorro. Tem o do É diabo. o cachorro, isso, tem o diabo. Não, são coisas diferentes. Tem o do diabo, que é o do Chirin Chiron. Chirin, Chirion, do diabo. Se chama assim porque as palavras mágicas são Chirin, para trazer as coisas,
mexeriam para afastá-las. Teve um crossover entre esse o é Chaves e o Chapolin. E a gente não pode deixar de falar isso. Tá. Por quê? Mas isso eu acho que é no Chaves, né? Foi um episódio do Tem Chaves, nos dois. né? Tem nos dois. Tem nos dois. Mas, Tem, verdade. primeiro As é redes mais antigas se confundem, contados de nós. O Seu Madruga, o Chaves não aguenta mais ver o Seu Madruga apanhando a Dona Florinda e ele pede ajuda pro Chapolin. Aí, cara, é o maior crossover. Pode vir Vingadores, Batman vs Superman. Esse é o melhor crossover de todos. Aí o Chapolin vira e tem aquela montagem canalha, que esse canalha, mano, pra época. Pra época. Muito Não, bom. E ele falou, eu te conheço de algum lugar. Eu também te conheço de algum lugar. Aí ele entra na casa da Dona Florinda e a Dona Florinda acha que é o Chaves. Ela fala, Chaves, o que você tá vestindo assim? Nossa, e ela ainda fica felizinha, né? Surreal, né? Nossa, que legal, Chaves. Não sei o quê. Tem uma cena muito boa. Desculpa. Não, de boa, tranquilo. Tem uma cena muito boa que eles falam, a gente é da mesma altura. Aí o Chapolin fica na ponta do pé, eu sou um pouquinho mais alto. Aí ele dá um biscoito pro Chaves e uma pílula de nanicolina, que aí ele É verdade. vai poder comer pra caramba, né, cara? Isso é genial, né? Tipo... E não sei porquê, mas tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço. Você não vai acreditar, mas eu também já vi sua cara em outro lugar. E tem o outro crossover, que aí é no Chapolin, que é quando o Girafales pede ajuda pro Chapolin pra cuidar lá das crianças da escola. Que é aí que ele conta a história da Branca de Neve e do Sete que ele entra na verdade. escolinha, né, pra contar, né? Ele entra lá na escola pra dar aula e aí ele vai contando e começa a imaginar a história, né? Aí eles vão parar lá no mundo da Branca de Neve, né? Mano, a música tá na cabeça agora, velho. velho. É muito bom, cara. Hay unas palabras clave que significan quién sabe. Churi, churi, fly. Churi, churi, fly. E esse episódio é mais pro final, é ali pros anos 78, ali por volta desse ano. Que é a transição que eu comentei, né? Porque no começo, você vê que era uma coisa ali mais sketch, né? Sim. E aí houve essa transição ali pra Dona Florinda. Aí 74, 75, 76 foram ali os episódios, aqueles que a gente conhece, do gás, todos aqueles episódios maravilhosos. Ali no final, 77, 78, foi quando ele começou a fazer esses episódios mais históricos. E mais voltado pra história. Pra história. Que, cara, eu gostava muito, né? Porque o Chapolin não participa exatamente. Ele começa o episódio contando. Vou contar uma história pra vocês. Sim. Lembra? Que ele falava de Frederic Chopin, falava da Branca de Neve, falava Romeu do Juleu e Romieto. Juleu e Romieto. Falava da Branca de Neve e falava também do Fausto e o Mefistófeles, que é o do Genichi Rion. Inclusive, esse da Branca de Neve, se eu não me engano, não tem a Chiquinha, né? É a Pops que tá nele, não é isso? É que minha cabeça agora deu uma falhada, mas eu acho que não tem a Chiquinha. Eu acho que a Chiquinha não tá nesse aí. Aí, nessa época, quando eles começaram a colocar a Dona Florinda, entre aspas, pra fazer a Pops, né? De colocar a personagem Pops meio que pra suprir a ausência da Chiquinha, né? Eu não me lembro agora, mas exatamente, mas eu acho que eles não estão nesse episódio. Na minha mente, a Chiquinha era a Rainha Má. É verdade. E a Dona Florinda era a Branca de Neve. A Dona Florinda era a Branca de Neve e a Chiquinha era a Rainha Má. Isso, verdade, verdade. Né? Mas eu acho que eu lembro de uma cena que eles estão entrando no mundo, assim, lá, aí tá aparecendo a Pops chegando, assim, eu me lembrei dessa cena agora. Tem um episódio que é uma festa fantasia. Putz! E a Pops tá mó aleatória. Maravilhoso. A Pops tá lá mó aleatória, Sim, do nada. Não era do lugar, né? E a Pops tá lá do nada, mano. E ele estoura o balão da Pops, alguma coisa assim, né? Muito bom, cara. Esses episódios, assim, que eram coletâneos, assim, também eram muito bons, porque esse da Festa Fantasia juntava vários personagens do Chespirito. Porque ele imitava o Chaplin também, né? E ele fazia Chaplin nessa festa. Tinha o Gordo e o Magro, que ele também fazia paródia nos programas dele. Do Gordo e o Magro. Tem o Pancada Bonaparte, que eu falei dele no episódio do Chaves. Cara. E tem uma hora que ele tá completamente intelectual, mas ele é o Chapolin. E aí o cara que tá vestido de Chapolin não é o Chapolin, ele é só um cara vestido de Chapolin. É o Godines, né? O Godines vestia de Chapolin lá, que é o irmão dele, né? O irmão dele. Né? E eles faziam até uma brincadeira nesse episódio. Eles fazem uma brincadeira nesse episódio que no final ele não é o Chapolin também. Ele não é. Aí ele coloca o óculos
Não, eu só tô fantasiado e veio o Chapolin de verdade. Meu, É muito Aí ele legal. chega no final, né? É. Aquele que eles vão pros planetas também, que as meninas falam, Chapolin Gulurudo. Elas vão pra Marte? Que ele Pra vai? Vênus. Vênus, né? Pra Vênus. E aí, tem um pra Marte também, mas esse é de Vênus. É muito bom, cara. Esse episódio que ele vai num aviãozinho assim, começa a cantar a musiquinha, né? Dos planetas. Não, então, o dos planetas é o da menina. Dos brinquedos. Ou da Dos musiquinha, brinquedos, que é né? o capturando os Os planetas. Aí tem esse aí, que ele fica pequenininho e vai no aviãozinho. E tem aquele que ele vai pra encontrar com as meninas do outro... não é Júpiter, É de Vênus. Vênus, É de né? Vênus. Aí elas só falam assim, Chapolin Gulurudo. Eu no começo eu me irritava, mas depois eu ficava falando igual. Mano. Eu queria imitar essas... Quem usa pedra pra voar. Feita uma pedra, a pedra foi flutuando. Cada pedra faz alguma coisa naquele planeta. Tem uma hora do episódio que ele pergunta, e você faz o quê? Aí a pedra começa a falar. Aí tem uma outra, você não faz nada não? Aí a pedra cresce, diminui. Mano. Cara, muito bom. Cara. Fui dar uma voadinha, mas eu ainda não consigo manejar muito bem essa pedra. Bom, manejar sim, eu manejo, mas nada que possa dizer, minha nossa, como ele maneja essa pedra. Chapolin Gulurudo, toque o sorosoro. E é engraçado, cara, que, assim, aí esses de coletânea, também tem um outro mais pra frente, não sei se vocês lembram. Ele é gigantesco, ele tem 6 partes, esse Caramba. episódio. Que é o Seu Madruga, vestido de diretor, e o Chapolin, e eles ficam conversando sobre coisas que aconteceram durante as gravações. Sim. Muito louco. Esse, se eu não me engano, acho que é o último episódio do Chapolin, né? Que no final ele fala assim, então aqui acaba a história, ele vai indo embora assim no cenário? Não, É esse, não, é esse? não, esse acontece antes, é um ano antes que acontece esse episódio. Cara, que Mas da aí hora. que faz vários episódios Vai curtinhos também, vários relembrando. sketches, que inclusive tem um que é famoso, que é do Rei Salomão com a Rainha de Sabá, alguma coisa assim. Que fala, essa que está aqui atrás. Essa que está aqui atrás. Cara, eu amo esse. É uma parte desse episódio. Eu sempre fazendo, mano, e minha mente aqui só lembrando. Esse daí não tem Eu como, preciso velho. ver Chaves de novo. E tem aquela conversa do Dr. Zurita, que é maravilhoso esse diálogo, que tá No telefone, né? Cara, é maravilhoso, eu vou pôr aí na Cara, edição. é muito bom, né? É muito cara? bom. Alô? Pronto? Olha, desculpe, mas já tem outra pessoa querendo falar com o Dr. Zurita antes do senhor. Meu Deus, já tem outro, agora são 3. Escuta, eu não quero nem saber se já tem outra pessoa aí. Você pode dizer que eu quero falar com o Dr. Zurita. E se ele não atender, eu arrebento a sua cara, tá bom? O quê? Um momentinho. Olha, o cara tá me ameaçando. Mande-o pro inferno, ora. Ah, sim, tá bom. Alô? Pronto? Por que não vai pro inferno, hein? Inclusive, você falou do Seu Madruga Ramon Valdez, ele foi um dos caras que fez os melhores personagens. A gente já citou aqui o Pirata, Alma Negra, teve o Racha-Cuca, que é ambientado no Velho Oeste. Não, dava um puta medo. E era muito louco, porque todo mundo tinha medo do Racha-Cuca, até o próprio Chapolin tinha medo do Racha-Cuca, né? E como esquecer também do Time is Money! Time is Money! Do Super Super Sam. Sam. Me! O Chap... Você não é o Chapolin Colorado. Certainly not. Mr. Super Sam. Super Sam? Oh, yeah. Time is money. Qual que era Cara, aquele Super Sam era muito episódio do... Pode tirar a vela! Pepe, pode tirar a vela! Que ele também ele batia, Que tinha é o um do código. professor inventivo, Acho que era o professor Puta, inventivo, mano. que era o cara, que era um cientista maluco, né? Tinha o código. Aquele da vela também, que eles acham o castiçal, aí H, aí H, aí vocês estão é um rindo. cachimbo. É o O cara cachimbo. pega. O cara fica ali, Muito né? bom, cara. Essas coisas eram muito É, engraçadas. Meu Deus. E legal que no Chapolin, no Chaves, pra ser sincero, eu não lembro se isso acontecia, mas no Chapolin acontecia muito dele reaproveitar roteiro. Sim. Então tem muita coisa que ele regravava. E aí ele mudava pouca coisa nos episódios ali. Ele fazia isso nos ele dois. fazia nos no Chaves, Ele fazia no Chaves também? fazia no Chaves e no Chapolin. Cara, isso era muito engraçado, porque aí acontecia dos vilões saírem com nomes diferentes. Eu não peguei Não. não entendi o que você estava falando da... O que ele fazia? Quando ele aproveitava o episódio e fazia de novo. E regravava com atores diferentes. Aí ele mudava. Mano do O céu. Seu Madruga e o Ah. Professor Girafales mudava. Aí, desse do Velho Oeste, era o Racha-Cuca, né?
que era o Seu Madruga, que fazia o Racha Cuca. Tem um episódio que ele foi gravado que ele virou Rasgabucho. Então, os caras da dublagem era foda por isso, que às vezes eles não lembravam que tinha falado outra coisa, e aí vamos inventar outro nome aqui, tipo, do nada. Aí quem assistiu falou, mas não era outro nome? Então, isso que era engraçado. Meu Deus, e essa coisa também do que você falou no começo, das pessoas, tem uma galera que gosta mais de Chapolin do que de Chaves, eu acho que tem também uma coisa assim, da identificação, às vezes, talvez a pessoa tenha uma cabeça um pouco mais diferente, porque assim, a gente, como Chaves, era coisa mais infantil. E o Chapolin, ele era uma pegada um pouquinho mais adulta. Pode ser. Né? E aí, tipo assim, que nem o Job falou, tem aquela coisa do vilão, aquela coisa do medo, mas eu acho que as piadas do Chapolin também, elas eram mais elaboradas. Sim. Porque assim, o Chaves era aquela coisa mais simplesinha. Agora o Chapolin, que nem, por exemplo, aquela do aniversário, que o Vitor sempre manda, a gente brinca muito, fala, pô, eu queria comer meu aniversário agora em março. Mas eu não posso. Ah, por quê? Porque eu faço aniversário em setembro. Ele é muito bom. Você sabe de uma coisa? Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro e não vou poder fazer isso. Por quê? Porque nasci em setembro. E aí, tem várias outras coisas, que nem quando ele vai tentar falar uma frase e ele não consegue falar. É como diz aquele velho ditado. Aí ele vai e fala tudo errado. E às vezes as pessoas fazem isso. Então eu acho que talvez a galera se identifica. E a do café, o do café? A do café também. Quando eu tomo muito café, eu não consigo dormir. Aí eu falo assim, eu sou ao contrário. Quando eu estou dormindo, eu não consigo tomar café. Vocês vão dormir? Eu vou ver se consigo. Eu tomei tanto café e quando tomo muito café, não posso dormir. Comigo é o contrário, viu? Quando estou dormindo, não posso tomar café. Eu posso ver isso 1000 vezes, eu dou risada, cara. Então eu acho que era essas piadas. O jeito que ele faz, né? E eu não vou poder. Mas é surreal. Cara, isso é muito bom mesmo. Até puxando dois ganchos que o Vitor deu aqui, né? De roteiros, assim, que os roteiros eram muito elaborados, cara. Isso era bom. Sim. O do Zurita, aquele diálogo lá, e aí que ele... Inclusive que você falou dos palavrões, né? Tem uma hora que ele fala, chama ele de tranqueira. Ele fala, você é um tranqueira. É como se fosse... Nossa, puta palavrão. E você também é um topeira. Cara, esse diálogo é muito bom. Cara, que nem o Vitor falou. Tipo assim, se eu pegar qualquer hora da minha vida que eu pegar esses trechos pra assistir, cara, eu começo a rir. Você vai dar risada, cara. Não sei o que. E o do Super Sam também era maravilhoso lá, aquele roteiro, cara. Porque você vê eles no quarto, porque... Tem vários episódios que o Super Sam aparece, né? O primeiro, inclusive, puxando um pouquinho mais pra trás, era uma crítica à briga dos Estados Unidos com a União Soviética na Guerra Fria. Que o primeiro episódio que ele aparece é um que chegou aqui muito tarde, só com um Multishow, se eu não me engano, que tá o Seu Barriga lá de soviético, que ele tá falando pra uma camponesa casar com alguém da família dele, alguma coisa assim. Camponesa de bom coração. E aí de bom coração. Tipo isso. E aí chama o Chapolin e tal, e no final do episódio... vai o Super Sam chega também pra ajudar, e aí fica aquela briga do Chapolin com o Super Sam também, e no final do episódio o Super Sam e o soviético vai pra dentro da casa, ele explode a casa, como se ele estivesse falando assim, tá aqui uma bomba nos Estados Unidos e na União Soviética, né, no Super Sam e no soviético. Tem umas críticas assim, né, e ele vai fazendo isso na transformação do Super Sam, que aí depois o Super Sam chega também em outro episódio, que ele muda um pouco esse jeito dos dois serem rivais, assim, né? Eles são rivais ainda, mas não com tanta briga. E tem um episódio, inclusive, que eles se ajudam depois. Que é um que se eu não me engano, é um marido que não quer ajudar a mulher. Então, eu lembro desse que o marido chama o Super Sam e a mulher chama o Chapolin. Isso. E eles se confundem. Aí sempre que um tá, o outro não tá no ambiente. Aí tem no quarto, né? Um entra Esse numa hospedaria. porta. Esse é o da hospedaria, que o roteiro é fantástico. Porque a hora que um entra no banheiro, o outro entra no quarto, aí ele arruma a cama, aí um sai do quarto e sai do banheiro, aí um abre a janela. Isso aí deu roteiro pra milhões de episódios de humor aqui no Brasil. Tipo Zorra Total, o próprio Turma do Didi. Mano, isso pode ver que tem muitas coisas de humor que usaram essa ideia. De um entra, outro sai e fica... Mano, muito foda. É muito bom, cara. E o Super Sam foi o último personagem do Ramon. Ah, é? Foi o último personagem do Ramon, porque...
Ele fez pela última vez em 81, que foi quando ele voltou. Ele saiu em 79, Ele sai né? com o Kiko e volta depois. Isso. Verdade. Ele sai em 79, porque ele teve uma briga lá com a Florinda, né? Porque ela queria começar a dirigir os episódios. Tem esse gostava. negócio que ela começou a querer mandar muito, aí ele falou, porque ela já tava de trelo com o Bolanios, aí ela começou a querer verdade. Aí ele saiu, ficou longe, ele ficou participando, acho que, dos programas do Kiko, que o Kiko também já tinha saído, né? O Carlos Villagrán. Aí, em 80, ele ficou fora, em 81, ele volta, e ele ficou também um período curtinho ali. Eu lembro que depois ele sai pra cuidar do circo dele e tal, porque ele sai antes de falecer, ele sai. Sim, ele também teve que fazer o Villagrán também tinha um saúde circo e tal, né? E aí, nesse ano de 81, ele faz o Super Sam, que foi o último personagem dele, que é o Super Sam com o último uniforme, que aqui no Brasil eu confesso que eu não vi, eu vi depois pela internet, que ele tem um cifrãozão amarelo. Que eu sempre lembro do Super Sam com S do Superman no peito, né? Não com cifrãozão amarelo. Na exposição do Chaves que eu fui, ele tá com um cifrão amarelo mesmo, o uniforme. Que é o último que ele fez. Gente, gostaria de falar muito sobre Chapolin aqui com vocês, mas nosso tempo está esgotando. Jop, queria te agradecer. Vou te chamar pra voltar mais vezes. Você viu que é uma enciclopédia de Chapolin. É uma enciclopédia de Chapolin. Agora sim, se você quer gravar um podcast, sabe quem poderá te defender? Os estúdios Pode Vir, que é onde eu gravo esses meus maravilhosos podcasts. Aqui a gente é super bem tratado, a qualidade é excelente, então eu te convido para conhecer os estúdios Pode Vir e gravar o seu podcast também. Maiores informações aqui na descrição desse vídeo. O Anderson, é o cara. Ele que me falou que o Silvio bateu as botas. A gente tava gravando, inclusive, no dia. Foi no dia, a gente tava gravando. Gente, muito obrigado. Voltem mais vezes, tá bom? E um beijo na alma. Até o próximo CryptoCast. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Não contavam com minhas filhas. Se o perigo existir por algum motivo, algum vilão aparece, então deixe comigo. Já dizia um velho ditado, quem não se arrisca não entra mosca. Não é isso, mas é por aí, vai. Mais rápido que uma